Boa noite. Meu nome é Leônidas Mendes Filho, eu sou professor, sou historiador. Estou falando da minha casa, direto em Campina Grande, Paraíba. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, a primeira coisa que peço ao senhor e à senhora é que dê um like nas nossas transmissões, que participe, que se inscreva nos nossos canais, leiam nossos textos, que nos mande sugestões, tanto de temas como de pessoas que possamos entrevistar. O canal é aberto, o canal é democrático, o canal é plural. O canal 2N e seus parceiros, o Sol do Carajás e a TV 2N, assume abertamente que é um canal de defesa de ideias progressistas, defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos individuais e coletivos, dos direitos de minoria. Assume abertamente que é um canal antifascista e existe na esperança de poder contribuir na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. É com esse sentido que a gente pede o apoio do senhor, da senhora, do amigo, da amiga, daquele que nos acompanha, daquele que assiste, daquele que nos lê, que ajude a construção de uma mídia plural, que escape do controle das grandes corporações de mídia, que silencia, que vende ideias a pretexto de estar vendendo fato, que, em nome de suas ideologias, dizem combater as ideologias. O canal 2N, a TV 2N, o blog Sol do Carajás, parceiros pela democracia, avisa, assumem abertamente. Somos praticantes e defensores da pluralidade. Contamos com seu apoio. Hoje, sexta-feira, 24 de julho de 2020, o Brasil continua acumulando tristes recordes. Nesse momento que estou falando com o senhor e com a senhora, o Brasil registrou, o Brasil registra, o Brasil apresenta quase 55 mil novos casos, 1.157 mortos, 85 mil sob ameaça, né, que foram descartados no teste, e 8.318 em estado, em situação de unidade de terapia intensiva. Por isso, você mede as nossas condições. Hoje estamos iniciando o Giro da Semana com o tema Juventude Negra e Periferia. Vamos receber aqui, inicialmente, o programa iria estar aqui com o companheiro Walter Campelo, mas que, nesse momento, está engajado na campanha de mobilização para a distribuição de alimentos nos bairros periféricos de Campina Grande, numa mobilização da Igreja Católica e do MST. Então, em sua substituição, tivemos a honra e pedimos que o companheiro Pedro Luiz, o Peu do PT, viesse aqui contribuir para que não ficasse um monólogo. Além de Peu, receberemos daqui a pouco o contramestre capoeirista Evaldo Mocego, que vai abrilhantar a nossa noite, para que a gente possa conversar sobre a juventude negra e periferia nesses tempos de pandemia. Peu, em primeiro lugar, boa noite. O canal 2N agradece a sua disponibilidade para nos ajudar, mais uma vez, nos socorrer nesse momento. E, assim, é uma honra sempre recebê-lo, você já é de casa. Boa noite, cumprimente aí nossos parceiros, os internautas que estarão nos acompanhando e os que estão nesse momento. Primeiramente, Léo, agradecer, né, pelo convite que foi feito pós Walter ter que resolver essa questão da solidariedade, né, da igreja junto com o MST, com relação das distribuições de cestas básicas para as pessoas carentes, né? E agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo, certo? Que vão interagir conosco, tá certo? E principalmente agradecer a todos vocês do canal 2N, que tem contribuído muito, muito mesmo para a democracia, tanto aqui em Campina Grande como no Brasil. Tenho lido alguns textos seus no 247, inclusive um texto hoje também que você fez, que foi muito bom e que merece uma avaliação mais profunda para a discussão, para a candidatura aqui em Campina Grande a prefeito. Peu, em primeiro lugar, já que você tocou no tema,
Eu acho que você acompanhou, inclusive, como pré-candidato a vereador, você deve ter acompanhado, deve ter visto que durante essa semana circulou na cidade, através do Mais PB, um blog de notícias reconhecido, com experiência, sem questionamento, uma pesquisa de opinião acerca das eleições vindouras, opinião de voto. E alguns dados foram demonstrados aí. Eu não vou me ater ao detalhamento dos números, eu irei apresentar apenas alguns números arredondados e gostaria de ouvir sua opinião como uma notícia importante dessa semana. Pelos dados que foram apresentados naquela entrevista ou naquela pesquisa publicada, eu só queria pegar bem aqui o nome para eu citar com precisão o nome do Instituto, para não ficar vazio. Ela foi publicada no Mais TV, mas o Instituto é justo, o Instituto merece ser citado para que a gente possa ser digno, ser honesto com o pessoal que trabalha, eles merecem a citação. Enquanto eu vou achando, eu vou lhe dizer, os números apresentados aqui em Campina Grande dão conta de alguns cenários. Num dos cenários, aparece, em primeiro lugar, o candidato, um dos pré-candidatos do campo da situação, que é um dos pré-candidatos que poderá vir a ser indicado pelo prefeito Romero Rodrigues, o ex-secretário, ex-deputado estadual, Bruno Cunha Lima, que arredondado aparece com em torno de 15%. Estou arredondando, não estou com precisão, não quero nem ter esse objetivo de precisar esses números. Em segundo lugar, aparece o candidato que hoje é apresentado como candidato do campo de esquerda, de centro-esquerda e de oposição à atual administração Inácio Falcão. Aí, em terceiro, aparece a suplente de deputado federal, ex-secretária estadual, a advogada Ana Cláudia. E só para lembrar, Bruno é do PSD, Inácio do PCdoB e Ana Cláudia do Podemos. Não passarei para outros números. Eu gostaria que você, nesse primeiro cenário, dissesse a você, agora para lhe dar um reforço, também foi identificado num dos cenários que, com a saída de outros prováveis candidatos do campo, o deputado estadual Inácio Falcão ascenderia à condição de primeiro colocado na pesquisa com algo em torno de 23%. Eu estou arredondando. Se, por exemplo, a pré-candidata do centro, Ana Cláudia, retirasse seu nome, se o pré-candidato ou o provável pré-candidato do PSB, Fábio Maia, retirasse seu nome, e agora eu não me lembro de qual o outro, mas havia um terceiro a sair. Eu não me lembro quem é, peço desculpa a quem nos acompanha, mas o cenário é esse. Num dos cenários, ele é segundo em empate técnico. No outro cenário, ele seria primeiro. Antes de você comentar, só para eu dar boa noite a Evaldo, que eu estou vendo que se integrou, parece que saiu um pouco da Câmara. Enquanto ele volta, por favor, eu faça esse comentário. Como é que você recebeu essa pesquisa como pré-candidato do PT a vereador? Só um minuto, Peu, que Evaldo voltou. Evaldo, tua câmera está aberta, tu está nos ouvindo bem? Evaldo? Faça, por favor, Peu. Quando ele voltar, a gente retoma. Certo. Léo, você sabe que nós, do PT, tomamos uma posição de uma aliança junto com o Fórum, os partidos que acompanham o Fórum Campina. Né? Isso, nós ganhamos o encontro de delegados e apoiamos um candidato que saia do Fórum Campina, certo? Que provavelmente pode ser o candidato do PCdoB, Inácio Falcão, certo? Eu li muito rápido as pesquisas e vi com imensa felicidade que o PCdoB está disputando, está na disputa para prefeito aqui em Campina Grande, certo? Mas aí a gente tem que fazer uma análise que o PSDB, certo? O partido de Romero, junto com Cássio, aquele pessoal todo ali, eles estão divididos. Não é isso? Eles estão divididos hoje, certo? Eu não acredito
de maneira alguma, que lá na frente eles vão estar todos juntos, certo? E em estar todos juntos, é óbvio que o número percentual vai ser bem maior, tá certo? Então, eu acho que eles se juntando é um provável candidato aí para o segundo turno, certo? Seja com Tovar ou seja com Bruno, certo? Ou qualquer outro que o grupo apresentar, porque eu não acredito que eles vão sair divididos, de maneira alguma, certo? A candidatura de Inácio Falcão é uma candidatura que vem crescendo, certo? Que está aparecendo muito bem nas pesquisas, certo? E a candidatura de Ana Cláudia, certo? Que também vem aparecendo, mesmo não sendo tão pontuada como a de Inácio Falcão. Acreditamos que a frente deve sair com uma aliança formalizada, PT, eu queria muito que o PSB também viesse, certo? PDT, PSOL e outros partidos que compõem a Frente Campina, certo? Então, Ana Cláudia, hoje, certo, seria muito difícil da gente conseguir assimilar isso dentro do Partido dos Trabalhadores. Não sei qual seria a decisão a ser tomada, aí é uma questão que tem que ser discutida, como essa sua matéria hoje, né, uma matéria nova, é uma matéria bomba para a gente, né, que a gente tem que dar uma sentada e uma discutida para ver e avaliar, para ver que posição nós temos que tomar com relação a uma provável aliança entre Inácio Falcão e Ana Cláudia. Né? A gente tem que sentar, dar uma discutida, para ver que posição se toma com relação a isso aí. Mas as pesquisas mostram, né, que, pelo menos, é uma outra alternativa, certo? Diferente daquelas que já vem há 30, 40 anos comandando o município, é uma nova alternativa à candidatura de Inácio Falcão, sem esquecer que o PCdoB é um aliado histórico, certo? Do PT. Nós temos problemas em alguns estados, em alguns municípios, mas esses problemas vão ser sanados de acordo com a sua conjuntura em cada local. Peu, também foi divulgado em nível nacional pelo Instituto Paraná, e só para fazer justiça ao trabalho do Mais Paraíba, o instituto que realizou a pesquisa que mencionamos foi o Instituto Opinião. A nível nacional, saiu uma pesquisa dando indicativos de que, nesse momento, o Instituto Paraná apresenta o atual presidente, o Jair Bolsonaro, como principal nome para a disputa 2022. Num primeiro turno, sairia na frente com algo em torno de 31%, eu estou arredondando os números, e bateria todos os outros prováveis adversários num segundo turno eventual, com cerca de 45% dos votos, inclusive o presidente Lula, que de todos os nomes ou de todos os cenários possíveis, foi o único ao qual fica muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, e com um detalhe, lembrando que o presidente Lula está com seus direitos suspensos, não poderá ser candidato. Eu gostaria de ouvir de ti, como pré-candidato do PT a vereador em Campina Grande, considerando a distância, estamos há 2 anos, ainda temos 2020, estamos em plena pandemia, mas é uma opinião, como você viu, como você recebeu essa pesquisa e esse cenário, considerando todos os momentos e todas as variáveis. É só uma opinião e nada mais do que isso. Ninguém está pedindo a você que seja ou que se porte como um cientista político, não é nada disso. É só uma opinião. Bem, é uma pesquisa que deixa dúvidas, mas não podemos esquecer que o eleitorado de Jair Bolsonaro, certo, é aquele eleitorado que vem nas pesquisas oscilando de 30%, 32%, 33%. Tá certo? Então, há uma possibilidade, sim, dele ir para um segundo turno, se realmente ele conseguir concluir o mandato. Né? Devido aos problemas que se tem, os pedidos de impeachment e essas questões da pandemia, essas questões da fake news no TSE, eu acho que tem muitas coisas ainda para ser avaliada. Eu acho que esses pontos aí de 30%, 31% não é prego batido e ponta virada, tá certo? Eu acho que Lula, na minha visão, é imbatível,
tá certo? Com qualquer candidato da direita, certo? Ou da extrema-direita, tá certo? Mas ainda é muito cedo para se fazer uma avaliação sobre 2022, tá certo? Eu acho que o percentual de Jair Bolsonaro está em cima daquilo que nós estamos acompanhando no dia a dia, né? Que é aqueles 30% daquelas pessoas que votaram nele e que continuam votando nele, né? Levando em consideração que a grande maioria dos eleitores, certo, não votou em Jair Bolsonaro, muitos votos nulos e muitos votos em brancos e outros tantos não compareceram às urnas. É isso, então, eu acho que ainda é para se discutir, ainda é para repensar essa avaliação, certo? É muito cedo para a gente dizer que ele vai para o segundo turno devido a todos os problemas que estão acontecendo no país, né? Inclusive, se o TSE não recuar, pode ser que ele seja, inclusive, cassado devido às fake news. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer essa avaliação concreta. Eu acho que são só suposições. O Peu, enquanto a gente espera o nosso outro convidado, o contramestre capoeirista Evaldo, eu vou insistir ainda nessas principais notícias, nesses principais fatos políticos da semana, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista local. Você mencionou ainda há pouco um artigo que escrevi e publiquei hoje no canal 2n.com.br, até peço aos amigos que leiam, em que, a partir de conversas, nós levantamos a hipótese de que o pré-candidato do PCdoB à prefeitura, que nesse momento me parece ser o nome que representa o campo articulado em torno do Fórum Pró-Campina, além de estar muito bem colocado na pesquisa, inclusive do ponto de vista estratégico, e aqui eu faço uma menção porque nós brasileiros temos um problema muito sério, um problema com a discordância, não reconhecer mérito, ou mesmo as pessoas terem dificuldade de elogiar discordando. Ontem, por exemplo, estava aqui conosco o também pré-candidato sindicalista Wilton Maia, e ele fez um elogio aqui ao prefeito Romero Rodrigues, na postura do prefeito Romero Rodrigues em relação à questão da água e do saneamento de Campina Grande. E ele disse assim, não é porque eu sou oposição que eu não vou elogiar a postura. Inclusive, como oposição, eu tenho o dever de reconhecer o que é bem feito e o que é mal feito. Então, quando eu escrevi, às vezes as pessoas acham que eu estou discordando, por exemplo, da estratégia estabelecida pelo PCdoB e pelo seu pré-candidato. Em política, você não recusa apoio. Me dê só um segundo para que eu possa cumprimentar Evaldo enquanto ele vai estabelecendo. Em política, você não recusa apoio. Em política, quanto mais apoio você tiver, melhor. E o pré-candidato Inácio Falcão, segundo fontes, e eu me reservo o direito de mantê-las, o sigilo, abriu um leque de negociação com o objetivo de obter o apoio do governador João Azevedo, que está sem um pré-candidato definido em Campina Grande, e você sabe que um governador não pode abrir mão, o governador da Paraíba não pode abrir mão de ter uma candidatura em Campina Grande. E, ao mesmo tempo, buscando o apoio do senador veneziano. Isso qualifica a postura de Inácio, isso não é demérito para Inácio Falcão. E ninguém pode tomar assim. Por mais que eu discorde de determinados pontos, ele está correto, ele está buscando apoio para a sua candidatura. Mas o que eu lembrei é que o PT, quando aprovou o caminho, a alternativa de não ter candidatura e buscar aliança com ele, condicionou que o campo ficasse restrito aos partidos de oposição ao Jair Bolsonaro, ao presidente Jair Bolsonaro, dentro do campo do fórum. E veio, então, um questionamento. Se, por acaso, Inácio, numa postura correta, é importante frisar que ele, Inácio, não estaria errado em buscar apoio. Qual candidato está errado em buscar apoio? Mas, se, por acaso, ele fecha uma aliança com o governador e com o senador veneziano Vital, e, nessa composição, governador e senador indiquem a vice, como ficaria a posição do PT? Aí eu estou te perguntando, mas me permita só receber o nosso outro convidado, Peu, por favor. Pois não. Evaldo, você já tem condições de nos acompanhar? Evaldo, está nos ouvindo, nos vendo? Vou habilitar o microfone aqui. Está tranquilo, não tem agonia.
Então, Está me assim, ouvindo agora? Evaldo, pode se integrar à conversa, pode confirmar que eu faço o cumprimento, aí Peu responde e a gente vem para o nosso tema, tá certo? Eu estava aproveitando o momento de Peu. Pode ser, Evaldo? Fica à vontade, fica à vontade. Quando Obrigado, concluir, então. a gente conversa. Bom, espere só um pouquinho. Peu, você pode responder, aí eu recebo Evaldo, já estou cumprimentando, boa noite, e agradecendo, Evaldo, sua disponibilidade de estar aqui com a gente para debater a juventude negra e a periferia. Permita só um pouquinho que Peu faça essa resposta, ouviste, Evaldo? Tranquilo, é uma alegria, é um prazer. Prazer nosso. Grande Evaldo, grande Morcegão, Morcego, meu brother. É o seguinte, Léo, nós, se a gente for voltar atrás, lá no passado, nós fizemos uma aliança com o PMDB aqui em Campina Grande e na vice-prefeitura de Cássio Cunha Lima. É isso? Logo depois, Cássio saiu do PMDB, foi para o PSDB, certo? E nós fizemos uma aliança com o PSDB junto com o Ricardo Coutinho aqui na Paraíba. O PSDB, inclusive, votou no golpe, não é isso? Em Dilma. Não é isso? Votou no impeachment de Dilma. Essa é uma discussão nova, tá certo? Que tem que ser avaliada com muito cuidado, com muita tranquilidade, tá certo? Não sei ainda, porque ainda não conversamos com o grupo ou com as pessoas que compõem o coletivo ou compõem o nosso agrupamento dentro do diretório municipal, tá certo? Mas eu acho que há uma possibilidade de discussão e amadurecer esse momento importante de alianças em Campina Grande, né? Concordo com você, o PCdoB e na sua conta correto de buscar alianças. Nós estamos na política, a gente precisa fazer alianças, certo? Desde que as alianças tenham um pouco de transparência e ética dentro do que é necessário ter, tá certo? Acredito eu que é um novo debate que a gente vai construir, certo? E eu não vejo problema nenhum de conversar e de dialogar tanto com você, Inácio Falcão, ou com a possibilidade de uma aliança também com Ana Cláudia. Eu não vejo muita diferença, a gente tem que sentar e discutir. A minha avaliação é essa, mas é uma avaliação pessoal, tá certo? Não é uma avaliação de grupo. Eu acho que há possibilidades de se conversar, de se sentar na mesa e ver o que pode ser feito, dependendo do que a direção estadual também falar e a direção nacional também aceitar essa proposta. A gente tem que discutir e amadurecer essa ideia. Peu, agora eu vou integrar o nosso outro convidado, eu inclusive estou te pedindo, porque normalmente quem está aqui com a gente na sexta-feira, Evaldo, é o companheiro Walter Campelo, mas hoje ele está numa missão muito mais importante e muito mais digna, que é participar da mobilização do MST para a campanha de enfrentamento à pandemia. Amanhã o MST pretende distribuir em Campina Grande, juntamente com a igreja, com os movimentos sociais ligados à igreja, 3 toneladas de alimentos. A gente vai fazer uma cobertura disso, vamos acompanhar isso. Aproveito, inclusive, para pedir a todos que nos acompanham que nós também estamos o canal 2N, em parceria com o Batalha do Pedregal. Estamos arrecadando equipamentos celulares, computador, tablet, que por acaso você não use, que você acha que não lhe serve mais, que doe, que entregue na portaria, na secretaria do colégio, aprovação, na pracinha Antônio Pessoa, para que a gente possa contribuir para esse importante movimento das periferias, Evaldo. E antes de me integrar, eu queria agradecer especialmente aqui a Ana Lúcia Salles, a Gilberto Cantalice, a Gerlane Vital, que estava esperando meu professor contramestre, a Edna Maria Serafim, a Jair Silva, a Alcione, a Nilda Câmara, que estará conosco quarta-feira, dia 29, abrilhantando, ao próprio Walter Campelo, que lembra que aproveitou o intervalo para mandar um abraço a nós todos. A gente pede a todos, se inscrevam nos nossos canais, convide alguém para se inscrever, dê seu like. Professor Evaldo, em primeiro lugar, o canal 2N, a TV 2N e os seus parceiros, o Fórum Pró-Campina, o blog Sol do Carajás de Parauapebas, no Pará,
agradece a sua disponibilidade, fica honrado com sua presença e pede, em primeiro lugar, que cumprimente as pessoas que nos acompanham antes de nós buscarmos essa tentativa de conversar um pouco sobre a periferia, a juventude negra em tempos de pandemia. Boa noite, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, quero começar a agradecer já o convite do amigo Walter, né, o seu convite também, né, e é muito importante reiterar tudo isso, né, reiterar todas essas lutas, o MST, né, o próprio Movimento Negro, Alcione, que é uma referência nessa luta da mulher negra, cumprimentar ela, cumprimentar a Edna, o Jair Silva, e em nome dele cumprimentar todos os outros, né, e dizer que, para mim, é gratificante poder estar participando e contribuindo nessa luta que é diária em relação ao resgate à juventude campinense e à juventude do nosso estado e também do nosso país. Evaldo, um amigo meu também, viu? Abraço aí, Peu. Valeu, Mocego. Ontem nós estávamos aqui na noite do Fórum, porque todas as quintas-feiras a gente numa parceria com o Fórum Pro Campina, e a internauta, quase uma adotada da TV2N, Ana Lúcia, ela nos trouxe alguns dados que eu fiz questão de guardar para o dia de hoje. Ela trouxe dados assombrosos. Só para dar um exemplo de um dado que ela nos colocou, 42 comunidades quilombolas na Paraíba, quase todas sem acesso à água potável, a saneamento básico. O bairro das cidades, que é majoritariamente um bairro de população negra e parda, de afrodescendentes, sem saneamento, sem serviços e equipamentos públicos, sem acesso aos serviços do Estado. E, num tempo de pandemia, o genocídio da juventude negra se evidenciou e se estendeu, porque o Estado brasileiro, desde suas origens coloniais, é um Estado especializado em exterminar negros. A pandemia trouxe um problema a mais, que foi, se antes, entre aspas, os aparelhos repressores do Estado eram os novos navios negreiros, os novos capitães do mar, com a pandemia se estendeu para além da juventude. E agora a população negra é alvo, e aqui a gente agradece mais uma vez a Ana Lúcia Salles, é alvo da falta de estrutura, da desigualdade social, do racismo estrutural, não tem nem palavras. E agora, vítimas da pandemia. O senhor, um militante da cultura afro, como é ser um contramestre de capoeira, como é ser um batalhador em torno dessa manifestação da resistência negra em tempos de pandemia, professor? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que todos esses dados aí, eles são extremamente pertinentes e é uma realidade nas periferias mais pobres da cidade de Campina Grande, onde se tem mais negros, se tem menos saneamento básico, onde se tem mais pobreza, se tem a ausência do Estado. Até porque a gente vive um racismo histórico no nosso país, né? Eu chamo, muitas vezes eu chamo de um movimento escravocrata moderno, né? Onde nos usurpa o direito à cultura, à política, à economia, a território, e assim sucessivamente a gente paga esse preço. Nesse tempo de pandemia, eu faço uma avaliação que a gente já passa de 84 mil mortos, né? E aí a sociedade, todos os olhos da sociedade estão voltados para esse momento, mas que o Brasil já matava todo dia, né? A gente tem um país que, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. São 10 a cada 2 horas, 82 por dia, uma média de 2.000 jovens assassinados por mês, mais de 30 mil assassinados por ano. Entre eles, 75% desses, de 75% a 77% desses jovens negros
de periferia e também mulheres negras, com um recorte também para as mulheres negras que são assassinadas. E a gente, até antes da pandemia, esse olhar não existia, esse olhar tão humano, né? Tão solidário com a morte de toda essa população negra. Pós-pandemia, hoje, porque é um vírus que está atingindo todo mundo, enquanto a morte estava atingindo só as periferias e o povo preto, não existia essa preocupação. Eu não estou querendo minimizar o vírus. Eu estou dizendo que a morte no Brasil, né, antes do vírus, ela já existia e estava na porta da nossa casa todos os dias. Então, assim, para a gente que trabalha na periferia, a gente está vendo isso todo dia, a gente está convivendo com isso todo dia. Eu venho de uma família pobre, fui criado por uma mãe costureira. Só consegui me formar depois dos 35 anos. Foi quando eu pude começar a estudar, porque eu tinha que trabalhar. E os meus amigos, que eram meus amigos de infância, eu devo ter 2 ou 3 vivos que estão no presídio. Os outros morreram e se perderam no mundo do crime. Então, isso é uma realidade real da periferia. Então, a gente vive isso todos os dias. Ô Evaldo, antes de mais nada, antes de eu pedir, inclusive, a Peu, que eu gostaria que Peu se integrasse à conversa, mas eu faço questão de, primeiro, esclarecer aqui a Gerlane que nós voltaremos ao tema, Gerlane, para poder integrar o nosso convidado, Evaldo, na conversa, a gente pediu aqui, mas voltaremos ao tema. Segundo, é agradecer o carinho de Gilberto Catalice, a gente agradece muito. Terceiro, é dizer ao também professor, também militante negro, Jair Silva, que o canal 2N, a TV 2N, se oferece para ser parceiro do 9º Agosto Negro, naquilo que estiver ao nosso alcance. Mas antes ainda de pedir a Peu que se integre, Evaldo, na verdade, passamos de 85 mil mortos hoje, e os dados dão indicativos de que algo em torno de 67% desses mortos são das classes D e E, a maior parte afrodescendentes, o que é gravíssimo. Mas eu queria lhe pedir ainda uma outra coisa. Nesse período de pandemia em que estamos nesse isolamento, a Paraíba, por exemplo, teve um isolamento muito frouxo, decidiu começar a relaxar, vem batendo recordes diários. E até agora, nesse minuto, não posso dizer os números de hoje da Covid na Paraíba, porque até agora a Secretaria de Estado não conseguiu finalizar. Mas durante esses 24 dias do mês de julho, só em 2 dias, a Paraíba não teve mais de 1.000 infectados. Já estamos chegando a 80 mil. E como sabemos, as vítimas principais são os pobres, que em geral são negros, que em geral estão na periferia. E eu fico sempre me lembrando dos 3 P's do Antônio Vieira, do padre Antônio Vieira: pau, pão, pano. Então, hoje temos preto, pobres, periféricos. E ainda tem os outros P's gravíssimos. Como militante da cultura, professor, contramestre de capoeira, junto às comunidades e aos movimentos do seu trabalho, como tem sido o impacto da pandemia, Valdo? É extremamente complexo, porque quando a gente fala de isolamento social, muitas vezes eu vejo muitos discursos bonitos de fique em casa, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa, mas a galera não conhece a realidade da periferia. Por ficar em casa, às vezes a gente tem uma casa de 200 metros quadrados. Aí você vai numa periferia dessa, as pessoas moram numa casa de 4 metros quadrados, 10 pessoas. Né? Eu digo porque eu estou entregando cesta básica todas as semanas, eu faço uma live do bem, e eu vou arrecadando alimento, e vou conversando com um amigo, com outro, e vou distribuindo cestas básicas no bairro do Fuité, no Tambor, na Liberdade, na Estação Velha, e a realidade é essa. A realidade é você chegar numa casa que mora 10 pessoas em 2 vãos, e tem um banheiro só para todo mundo. E esses dias eu estava entregando material de limpeza numa casa e a mulher me disse que já fazia 1 semana que não tinha sabão para lavar prato. Então, eles são a vítima direto do Covid, né? Eles são um alvo, é como se tivesse uma flecha apontada para eles todos os dias.
E com esse governo que a gente tem, que esse auxílio emergencial era para chegar para as famílias, e eu tenho aluno meu que se inscreveu desde o início e até agora não recebeu esse auxílio, então o menino está tendo que ir pegar feira na feira central numa carroça. Pegar a sua carrocinha e ir para a feira. O cara diz, fica em casa, mas se ele ficar em casa, ele vai morrer de fome, então ele arrisca o vírus. Essa é a realidade nua e crua das periferias. O pessoal tem que trabalhar, tem que sair catando latinha, tem que correr atrás, porque existe uma ingovernabilidade, tanto federal quanto estadual, que não chega a ajuda para essas pessoas, e quando chega, demora demais. Por exemplo, o governo estadual distribuiu umas cestas básicas, passou quase 60 dias para distribuir outras. Você imagina receber uma cesta básica numa família que tem 10 pessoas, para essa cesta passar 60 dias. Então, ou seja, é um tipo de preocupação que eu não consigo entender. Então, é essa realidade que a gente enfrenta todos os dias nas nossas periferias. Nos bairros periféricos aqui, é isso diariamente. Por mais que a gente tente combater, por mais que a gente tente dizer que aquelas pessoas têm que ficar em isolamento, mas elas não vão ficar, porque elas precisam comer e sobreviver. Ô Evaldo, para você ver que tristeza, né? 93 mil militares que têm salários superiores a R$ 6.000 entraram e receberam os R$ 600 de auxílio emergencial. Só em Campina Grande está entre as cidades em que funcionários do Poder Público Municipal, tanto da Câmara como da Prefeitura, em mais de 94 se inscreveram e receberam. Quase, das prefeituras brasileiras, 30% das primeiras-damas, inclusive aquela que hoje é ré, por negligência, por não cuidar do incapaz e deixou a criança cair e morrer lá em Tamandaré, no Recife, recebia o auxílio. Repare que coisa de doido. Sem contar o problema, e você mencionou esse governo, e, mais uma vez, peço a Peu só uma paciência para eu pegar essa deixa. Na seguida, a sua vez, Peu, de contribuir para o debate junto com o Evaldo. O governo Bolsonaro está tentando assumir a paternidade desse auxílio. E a realidade histórica é que, no início, ele não queria o auxílio. Quando viu-se na contingência forçado a aceitar, propôs 200. Então, os partidos de esquerda propuseram um salário mínimo para não sofrer uma derrota desastrosa. Ele teve que engolir os R$ 600. Hoje ele tenta pousar de paz. E não é só isso. Na sua militância em prol, em defesa da juventude negra e das comunidades periféricas, esses primeiro o quê? 1 ano e 6 meses do governo Bolsonaro tem sido pior, igual, ou, digamos, melhor não tem como dizer, menos ruim para as comunidades periféricas, para os militantes da causa negros e afrodescendentes, Evaldo? Mas a única palavra que conta é desastre. Desastre, catástrofe. Eu acho que tem sido o pior dos piores governos. Que, assim, eu já passei por alguns, mas eu nunca me deparei com um tão ruim, tão nocivo, tão desumano, tão sarcástico com a amizade quanto esse governo que aí está, sabe? E o que me preocupa também é que eu vejo assim, um aumento, mas um caminhar em passos muito lento naquilo que poderia estar sendo feito e do que se poderia fazer em relação a essa pandemia, entendeu? Ou seja, a gente tem um governo a nível nacional e a gente tem um governo a nível estadual que caminha em cima de uma tartaruga. Isso preocupa mais e faz com que cada dia mais tenhamos mais vítimas do Covid e mais pessoas contaminadas nas periferias. Só para você ter uma ideia, hoje, numa entrevista, o ex-ministro Arthur Quioro previu que até outubro o Brasil ultrapassará os 200 mil mortos. Companheiro Peu, aproveite a presença do nosso mestre Evaldo, integre-se à conversa. Boa noite, Morcego, né?
Saudadezinha, saudade, né, Morcego? Daquele coco no quintal, né? Eita, Que rapaz. acontece na casa de morcego e que eu sempre compareço e gosto do coco no quintal. A saudade danada daquilo. Felizmente não podemos fazer nada agora, não é isso, morcego? Ô, Para complementar assim o que o morcego fala e a pergunta que você fez, se entre todos os governos que nós já passamos, se esse é o pior ou é o melhor, que não é o melhor, certo? Menos ruim. A gente pode se fazer estudar um pouco a questão desde o golpe para cá, né? Vamos tirar Dilma porque o Brasil vai gerar emprego, porque a economia vai crescer, porque o PIB vai crescer, né? Vamos fazer as reformas porque é bom para o país, é bom para o trabalhador, certo? E essa foi a grande falácia da direita, certo? Da elite brasileira para chegar onde chegamos, certo? Tem um culpado em eleger Jair Bolsonaro, tá certo? É a elite brasileira, certo? Que pensou que ia criar maravilhas para o trabalhador brasileiro. Jair Bolsonaro passou 27 anos como deputado federal e nunca fez nada, gente. Nunca fez nada para a segurança pública, nunca fez nada para a economia, para a geração de emprego e renda, nunca participou de projetos, nunca construiu um projeto para a geração de emprego e renda, tá certo? Então, não era novidade, e não é novidade, o que representa hoje o Jair Bolsonaro, que, na minha concepção, é um governo fascista, tá certo? Genocida, tá certo? Incompetente, tá certo? Que fez com que as pessoas tirassem de dentro de si aquele discurso de ódio, de racismo, tá certo? Homofóbico, tá certo? De machista, certo? E colocaram para fora. Então, hoje, é normal que na periferia, certo? Os negros e as negras sejam violentados e violentadas pela polícia, como acontece aos nossos olhos no Rio de Janeiro, São Paulo e, por que não, aqui na Paraíba, tá certo? Então, eu acho que é uma situação muito complexa. Nós temos mais de 50% da população brasileira é negra, tá certo? A população carcerária do Brasil chega a 73% de negros e negras. E aí, qual a política, né, que nós podemos hoje celebrar do governo Bolsonaro, a não ser, tá certo, essa política de mentiras, tá certo, essas políticas de fake news, certo, e que não pensa na população, que ele não pensa na população da periferia. É como o Morcego diz, você chega numa casa eu sou da periferia, eu moro na periferia, você chega numa casa da periferia com 30 pessoas, 20, 10, 15 pessoas, em 2 cômodos, com banheiro, às vezes, até para 2, 3 casas. Como é que você vai exigir desse pessoal que usa uma máscara, que fica em casa, né? Não tem como você fazer isso. Com o auxílio moradia, o auxílio emergencial não chega até eles, tá certo? Chega, sim, aos militares, aquela parte da elite que também se inscreveram e tiraram os 600 da periferia, tá certo? Então, é um momento que nós vivemos triste, é um momento que nós negros, certo, da periferia, estamos sofrendo e vamos sofrer mais ainda se não tomarmos uma posição com relação a ir para a rua, tá certo? Não nesse momento, mas eu acho que toda a população, todos aqueles que estão sofrendo, quando tiver a oportunidade de ir para a rua contra esse governo fascista, contra esse governo ignorante, certo? Contra esse governo que quer armar a população para a população assassinar os negros e as negras e o povo das periferias. É esse o projeto desse governo fascista. Então, nós temos que combater, estamos de olhos abertos para esse governo fascista, certo? Esse governo que não tem compromisso com a sociedade, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os negros, com as negras, com os desempregados, com as desempregadas,
certo? E sim um compromisso com a elite, um compromisso com o governo dos Estados Unidos, um governo que gastou pouco mais de 20% do dinheiro que era para gastar com a pandemia, certo? Pegando esse dinheiro, guardando esse dinheiro, e enquanto a população está morrendo, enquanto a população está sofrendo dentro das periferias do país. Peu, eu não sei se você e Evaldo têm essa mesma sensação. A sensação que passou para mim foi que, no início da pandemia, como a pandemia, na prática, veio de fora para dentro, há hoje uma discussão se chegou mesmo com aquele famoso caso do senhor que foi para a Itália, ou com os turistas à época do Carnaval, porque na época do Carnaval muitos turistas italianos, espanhóis estiveram no Brasil, mas eu não vou entrar no mérito de como chegou, mas no início chegou pelas classes médias e altas. Naquele momento, havia uma tese que era uma gripezinha, era uma tese, como diria o senhor Roberto Justo, que iam morrer aí uns 6, 7 mil pessoas, a maioria idosos, era isso mesmo. Hoje sabemos que a secretária adjunta de Previdência do Ministério da Economia disse que seria muito bom para o Brasil se só morresse os da terceira idade, porque diminuiria o déficit da Previdência. Ela disse isso, gente, está gravado, é assombroso, mas ela disse isso. Aí veio o outro disse, aí veio o outro lado, né? E qual foi o outro lado? Gradativamente, as classes médias e altas que têm acesso a hospitais, a UTIs, em leitos privados, a planos de saúde, começou a diminuir os casos e tem diminuído. E aí vieram as pressões para o relaxamento do isolamento social. E agora começou a chegar nas periferias. Por exemplo, hoje já existem mais infectados no interior do que nas capitais. Nas capitais, é de 3-1 a relação entre bairros e comunidades periféricas, condomínios e bairros, entre aspas, centrais, porque ser central nem sempre está no centro, mas é o centro econômico e social. E aí começou todas as pressões para haver o relaxamento. O que reforça o nosso problema do racismo estrutural. Então, eu vou começar por Evaldo, depois eu também quero ouvir Peu, se esse tipo de medida reforça o que nós chamamos de necropolítica, a descartabilidade de determinadas populações, e, no caso do Brasil, as principais vítimas é a população negra. Na população negra, as mulheres são mais vítimas ainda, e você mencionou aqui a Alcione, depois eu queria, inclusive, se possível, trazê-la aqui para ela passar a experiência dela de mulher negra. Mas a mulher negra, porque é mãe, é esposa, é irmã, muitas vezes arrimo de família, muitas vezes arrimo de uma família, e eu conheço casos em que a avó mantém dentro de sua casa 2 filhas, uma delas solteiras, mas mãe de 2 meninos, a outra casada, o marido desempregado, está tendo que morar num total, como o Evaldo lembrou ainda há pouco, de 14 pessoas. Imagina. Então, esse tipo de medida é uma expressão, Evaldo, na sua opinião, desse racismo histórico que a gente chama de estrutural, que introjetou, ou seja, agora que quem está morrendo é preto, é pobre, é periférico, vamos abrir mesmo? Com certeza, assim, pelo gancho do Peu, né, a gente tem um governo genocida total, pelo qual não está nem aí que a população morra, a população mais pobre, menos favorecida, o negro. Porque a gente sabe, como você está colocando a mulher, cara, a mulher é a maior vítima, né? Eu acho que ela é a maior vítima dentro desse conceito racial, porque ela é mãe, ela é avó. Cada um jovem que é assassinado tem uma mãe que sente a dor da sua morte. Eu tenho em periferias onde eu dou aula, mães que perderam 3 filhos, 2 assassinados pela polícia e 1 pelo crime. E ela sofre a dor da perda desses filhos até hoje, e a avó também, ou seja, para além do desprezo institucional, ela tem essa dor dentro do seu convívio
né, social e familiar. E o que é que acontece? O que é que o governo está enxergando hoje, né? O que eu vejo da política do governo Bolsonaro é o seguinte: antes, com o genocídio da juventude, a gente matava, mas não conseguia matar tanto como a gente consegue matar com o vírus hoje. Então, vamos fazer o quê? Vamos segurar esse auxílio, vamos complicar o máximo possível para que esse auxílio não chegue às pessoas, não chegue às famílias que mais precisam. Vamos afrouxar o comércio, a economia. Essas pessoas são quem mais precisa de trabalhar de forma de subserviço, né? Nessas funções menores. Então, assim, eles vão para a rua trabalhar, eles vão se contaminar mais, aqueles que forem assintomáticos vai levar para casa e vai matar um pai, vai matar um avô, vai matar um tio, e é um genocídio mais barato. Eu vejo o governo hoje trabalhando com a Covid-19 em prol de um genocídio mais barato. Infelizmente, é doloroso dizer isso, mas é a minha concepção. Peu, você ouviu tanto a minha colocação como as posições de Evaldo. E sua opinião? Rapaz, eu concordo tanto com o que você falou, como o Morcego também relatou aí. Olha, enquanto estava sendo atingido pela pandemia, pelo Covid-19, a classe média e a elite brasileira, havia uma preocupação muito grande por parte dos governos, tanto federal, municipal e estadual, ou estadual e municipal, tá certo? A preocupação com essa classe social era muito grande. Então, vamos fechar o comércio, porque os empresários não podem ir para as suas empresas, os comerciantes não podem ir para não pegar o Covid-19, tá certo? Mas, quando essa pandemia começou a ir para as periferias, né? Porque ela foi bem depois para a periferia, veio bem depois para as periferias, e que começou a ir para o interior do país, certo? Para as cidades, os grotões, né? Dos estados do país. Aí, então, rapaz, eu acho que está na hora de voltar ao comércio, está na hora de voltar... A economia precisa andar. Vamos relaxar. Vamos relaxar, né? Enquanto isso, nós estamos vendo o aumento de contaminados, tá certo? O aumento de mortes, inclusive nos estados que reabriram o comércio, não é isso? Muitos deles já estão repensando se continua aberto ou não. Então, nós que somos da periferia, nós que somos negros e negros, né, que somos pobres, que muitas vezes não temos saneamento básico em nossas casas, certo? quem está sofrendo, tá certo? Temos que dar um basta nisso. Eu acho que é importante você pensar, certo, nas eleições nas eleições agora de novembro, certo? Tanto para você eleger prefeitos comprometidos com as causas sociais, e como eleger uma bancada de vereadores que tenham realmente compromissos com os povos da periferia. Eu acho que nós temos grandes nomes aqui em Campina Grande de vereadores e vereadoras, certo? Que precisam ser eleitos para mudar a cara dessa cidade em Campina Grande. Porque sabemos que, se for depender desse governo que está aí, se for depender do governo federal, certo? Nós, da população negro e negras, da população da periferia, estamos quase sufocados. Muitos já não estão aguentando mais tanto sofrimento, né? É triste você olhar na casa de uma pessoa e chegar e não ter um pão para se comer. Então, as pessoas vão fazer o quê, velho? Tem que ir para as ruas, tem que ir atrás. E muitos deles estão, inclusive, dentro das penitenciárias porque roubou um pão, porque roubou um pedaço de queijo, porque roubou um pacote de creme de fubá, certo? Então, isso tem que se acabar. Isso nós temos que repensar, tá certo? Eu acho que o país está quebrado, o país está ruim, não vai melhorar nem tão cedo, tá certo? Principalmente com esse governo que
foi eleito, certo? Por parte da população, não grande maioria, porque a grande maioria não votou em Jair Bolsonaro, né? Teve aqueles que votaram em Haddad no segundo turno, teve aqueles que não foram votar, teve aqueles que se absteram, e teve aqueles que votaram nulo ou branco, certo? Então, a grande parte da população não votou a favor de Bolsonaro, tá certo? Mas estamos sofrendo por uma política fascista e genocida para a população da periferia do país. Peu e Evaldo, eu vou pedir permissão a vocês para integrar aqui alguns companheiros e companheiras que fizeram perguntas. Eu vou tentar sintetizar. A gente agradece demais, a gente volta a pedir que se inscreva no nosso canal, que compartilhe, que dê like, mas eu vou começar também dando boa noite à Albanita e vou fazer aqui um dado, Evaldo e Peu, porque eu vou querer que vocês analisem. É um tanto longa, mas eu vou sintetizar para nós ganharmos tempo. O companheiro, um dos líderes do Movimento Negro de Campina Grande, Jair Silva, ele primeiro nos traz um dado de que Campina Grande ocupa a 26ª posição em assassinatos brutais de jovens negros, segundo dados do DataSUS, Ministério da Saúde. Os dados são 2014, mas essa média tem mantido porque eu acompanho permanentemente os dados de violência. Ele lembra que, em vários momentos, a juventude negra, o movimento negro se mobilizou na Marcha Nacional e Internacional contra o genocídio do povo negro e que apresentaram um documento com propostas para a integração do jovem negro, tendo acesso à cultura, à arte, à educação. E ele pede a Aldo que opine sobre essa omissão da prefeitura e eu peço a Peu que também opine. Ele está pedindo ele chamou de Aldo, eu imagino que seja Evaldo. Evaldo, ele me chama de Aldo mesmo. Eu não chamo de morcego, eu vou continuar Evaldo por conta da formalidade do ambiente. E ainda tem JB do Coco, são muitos nomes. Inclusive, nós vamos finalizar, eu lhe peço, venhas com um coco, porque eu sou um amante dessa arte, mas eu gostaria que você respondesse ao nosso amigo Jair o que você acha da omissão da prefeitura em relação a políticas voltadas para os negros, a população negra em geral, e para a juventude negra em especial, Evaldo, e depois, Peu, eu também gostaria de ouvi-lo. Primeiro, eu quero parabenizar Jair pelo trabalho brilhante, pela militância, por ser um homem guerreiro que ele é na luta e no enfrentamento ao racismo, genocídio, o feminicídio, tudo que é relacionado ao recorte racial, o negão está na briga, está na luta. Parabéns a ele. Veja só, quando ele coloca 26º, eu me preocupo com esse dado, porque ele é um dado que não bate muito com a realidade. Porque ano passado a gente fez um trabalho muito grande sobre genocídio de juventude negra, inclusive eu dei palestra em várias escolas sobre esse tema. E aí a gente fez uma pesquisa que era tipo assim, eu chegava no bairro dos Cuitéis e lá tinha sido assassinado 3 pessoas. Quando a gente ia para a mídia, saía 2 assassinatos, um não aparecia. A gente fez isso no Tambor, teve vezes de ter 5 assassinatos. E quando a gente ia para a mídia, para a reportagem, para a contabilidade, só tinha 1. E assim sucessivamente. Então, o dado nunca batia com o que saía com o da segurança pública. Então, assim, se a gente pegar essa realidade que eu estou dizendo, que a gente fez esse trabalho, que a gente fez esse trabalho dentro das escolas, entrevistando os alunos, procurando saber dos alunos quem tinha sido assassinado de suas famílias, as pessoas. Então, esse dado nunca batia. Então, eu digo que é bem mais isso, né? E a ausência da prefeitura, inclusive assim, não existe um estudo, né, por parte da prefeitura em relação ao genocídio de juventude negra na cidade de Campina Grande. Existe uma cobrança, um tópico ou outro, mas um estudo mesmo direcionado, não. Então, existe uma certa omissão, como não só em Campina Grande, no Estado e no país, existe essa omissão. A gente tinha, ainda no governo Dilma,
a gente tinha uma central que estudava o genocídio da juventude negra. Hoje a gente não tem mais. Hoje a gente não tem. Então, Campina Grande não é diferente, segue o alinhamento, esse alinhamento político. Então, a coisa ainda é muito mais grave do que a gente possa analisar. Porque quando a gente pega esses dados, a secretaria, por exemplo, a gente não tem uma delegacia que seja especializada em fornecer esses dados. A gente teve uma audiência pública que o Jair chamou o Ministério Público para dialogar sobre isso, e lá os dados que foram apresentados não batiam nem de perto com a realidade. Então, assim, eu vejo como uma omissão total dentro dessa luta de políticas públicas em combate ao genocídio de juventude negra aqui em Campinas. Omissão. Eu concordo com o Mocego, que, por exemplo, qual é a secretaria ou coordenação no município de Campina Grande que trata, certo, do combate ao racismo, que venha ajudar os negros e as negras, os pobres e as pobres, e a pobreza dentro da periferia? Não existe uma secretaria, não existe um trabalho focado da Prefeitura Municipal de Campina Grande para combater esse tipo de genocídio. E aí, concordo com o Mocego, que é muito maior o número de pessoas, de negros e negras mortas aqui em Campina Grande. Eu quero deixar um dado aqui, só mudando aqui para a pandemia, certo? O número de mortes em Campina Grande do Corona-19, do Covid-19, é muito maior do que está sendo colocado aí na mídia, certo? Eu tenho um amigo meu que o pai dele é dono de um cartório, certo? Civil aqui em Campina Grande, e há um mês atrás, nesse cartório, tinha sido registrado 149 mortes por coronavírus, tá certo? Só nesse cartório, certo? 95%, segundo ele, que o pai é proprietário do cartório, 95% de Campina Grande. Aí eu disse, mas existem outros cartórios que trabalham com registro civil e com mortes, né? Atestado de óbito. Atestado de óbito. Aí ele disse, rapaz, tem vários aqui em Campina Grande que trabalham com isso. Aí eu disse, então o número é o triplo do que está sendo colocado na imprensa. Aí ele disse, é o triplo. Então, se acontece isso na pandemia, né? Por que não vai acontecer com o genocídio dos negros e das negras nas periferias de Campina Grande? Eu acredito, e Jair é um grande baluarte do movimento negro em Campina Grande, tá certo? Uma pessoa muito querida entre toda a periferia e todos os negros e negras de Campina Grande, tem um trabalho belíssimo, certo? De combate ao racismo, tá certo? E eu acho que Jair pode contribuir, inclusive, Léo, nesse seu canal aí, com um belo debate sobre o movimento negro em Campina Grande, certo? Então, na minha avaliação, é que é muito maior o número de mortos na periferia entre negros e negras. Antes de mais nada, o Canal 2N está pretendendo fazer a parceria com o Agosto Negro para transmitir, se possível, o máximo que tiver ao nosso alcance ao vivo. E o Jair sabe, a casa dele, é só ele dizer quando ele precisará e o Canal 2N estará ao serviço dele. Eu vou agora a uma segunda pergunta, mas antes eu quero mandar um abraço a Bielka Cruz, da União do Aratu, lá em João Pessoa, que está fazendo um trabalho espetacular. Cumprimenta todos nós, também mulher militante negra. Quero mandar um abraço e um agradecimento para a Glícia, que cumprimenta vocês, né? Tanto eu como Mocego, como ela chama, Evaldo. Vou começar a chamar... Abraço, Glícia. Mais uma vez, agradecer... pode ter certeza. Mas, assim, vou formular a segunda pergunta, vou sintetizar. Mais uma vez, agradeço a Gerlane, que ela lembrou do assassinato brutal
em todos os sentidos, brutal na covardia, brutal na motivação, brutal na forma, do George Floyd, nos Estados Unidos. Fugiu agora o nome, Minnesota, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e que lá houve todo um conjunto de manifestações. Ela quer a opinião de vocês, mas eu vou fazer um adendo, que eu também quero ouvi-los, porque ela menciona que o Brasil tem tido destaque algumas pessoas que falam, que tem um lugar de fala muito forte, muito presente. É o caso, por exemplo, da filósofa de Jamila Ribeiro, que, meu Deus, não tem como classificar. Ela ilumina, quando ela fala, tudo brilha, tudo ilumina. Mas ela pede a opinião de vocês sobre isso, mas eu quero fazer um adendo. Porque, assim, lá nos Estados Unidos, um ato como esse mobiliza todas aquelas pessoas afrodescendentes, negros e negras, pardos, que têm uma certa expressão social. Por exemplo, os atletas, os jogadores de futebol americano estão entrando em campo e ajoelhando-se, fazendo o famoso movimento Panteras Negras. O corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, liderou um movimento semelhante na Fórmula 1. No mundo inteiro, você vê as pessoas que ocupam determinada posição, e eu quero pedir desculpa a Gerlane, eu nem sei se ela tem intenção de ampliar tanto o questionamento, se pautar, se posicionar, mas no Brasil nós não vemos, ou raramente vemos. Existem as exceções, um Marcelo, atleta do Real Madrid, um Daniel, mas são exceções que na prática só confirmam a regra. Ou seja, aquelas pessoas que ocupam determinadas posições e que têm origem afrodescendente parecem dar as costas à causa. Lembro, por exemplo, Evaldo e Peu, que, ao ser perguntado sobre o que achava das cotas, o ex-ministro do STF, o primeiro negro a ocupar tão elevado cargo, disse que não era problema dele, que ele não tinha nenhum interesse nisso. Recentemente, o ex-ministro da Justiça e ex-procurador federal Eugênio Aragão contou numa entrevista que ele detestava ser chamado de negro, que ele não gostava que mencionasse ele como negro. Disse numa entrevista, eu assisti estarrecido, porque eu já tive problemas, por exemplo, no censo de 2010, eu estava morando em Parauapebas, e a moça que veio recensear virou para mim e perguntou minha cor. E eu me senti ofendido, fui até agressivo com ela, porque ela falou, qual a sua cor? De preto. Aí ela falou, mas você não é preto. Eu disse, se você está vendo, porque você está me perguntando. Porque se você está perguntando se é minha autodeclaração, eu sou negro, meu cabelo é pichain, eu tenho maior... Quando alguém diz que o cabelo é ruim, eu digo, não, meu cabelo não é ruim, não. Ele não cai, ele é massa, tudo nele é bonito. O que tem de ruim no meu cabelo? E eu faço enfrentar, eu faço avisar. Se disser que é ruim, ouve de volta. Meu cabelo não tem nada de ruim, ele é pichain. Que pena que não é Senegal para eu usar um Black Power verdadeiro. Então, é essa interrogação. Como vocês viram as manifestações lá, a participação daqueles negros que ocupam um lugar de fala proeminente na sociedade, comparativamente ao silêncio dos nossos negros e afrodescendentes que ocupam isso. Evaldo, depois Peu. Primeiro, a gente precisa analisar duas coisas. O racismo lá nos Estados Unidos é notório. Não é o racismo à brasileira. Aqui é o racismo à brasileira. Não, eu não tenho nada contra o negro, eu só não contrato um negro para trabalhar na minha loja. Não, eu não tenho problema nenhum com o negro, eu só não quero que minha filha namore com o negro. Ou seja, ele não é racista. Então, isso faz parte do pensamento colonial que o povo brasileiro tem e esse racismo estrutural que precisa ser desconstruído, né? E a gente tem que falar de racismo todos os dias mesmo. Então, lá, por que quando acontece uma violência da polícia contra o negro, o país explode? Porque as pessoas, os que são racistas mesmo, assumidos, e a grande parte da população que não está junto com os negros, né? Apesar de eu entender aqui bem como recado, né? Um recado dos Estados Unidos, né? Do Trump, que está na mesma linha do Bolsonaro, né? De pensamento,
é como se fosse um recado para o povo preto, porque não aconteceu só aquele, aconteceu outros crimes bárbaros também, entendeu? Então, tem toda essa questão do racismo também estrutural. Mas aqui no Brasil, o que é que acontece? A gente tem, por exemplo, o cara, quando ele compra um apartamento dividido em 2.000 prestação e compra um carro dividido em mais 100, ele acha que é rico. Deixa de ser negro, ele deixa de ser pobre e ele assume essa postura de racismo estrutural que a gente tem nesse país. E aí ele passa a defender aquela declaração de que bandido bom é bandido morto, ele passa a defender a violência contra seu próprio povo por uma questão econômica. Então, as posições econômicas do nosso Brasil estão ligadas a uma elite branca, desde o início da nossa história. E, posteriormente, agora, tem sido um pouco diferente. A partir de 2003, tem 10.639, o Estado Racial, toda essa luta, né? Então, é claro que a gente tem que pensar na lei de criminalização, entre outras lutas, mas quando a gente pensa no consciente do povo brasileiro, né? Essa coisa que está impregnada no inconsciente do povo brasileiro, é um povo extremamente racista ainda, homofóbico, que ainda precisa melhorar muito. E se a gente pensa isso ali, pegando também, viu, no pensamento acadêmico do nosso país, que tem mudado de aproximadamente uma década para cá, mas que antes era institucional, racista, bastava você avaliar quantos negros a gente tinha lá. Então, eu acho que é por aí. E falar de Jamila, né, que eu esqueci o segundo ponto, é incontestável, não tem o que falar, ela é uma mulher extremamente excelente, importante demais para esse debate, e eu acho que nós não teríamos o Brasil que tem hoje se não fosse pela contribuição dela. Fique à vontade, Pedro. Oh, nos Estados Unidos, a população negra ela chega a pouco mais de 13%, não é isso? E nos Estados Unidos tem uma população assumidamente racista. Então, quando acontece um caso desse, de um policial assassinar, porque é um assassinato, certo? Um negro, a população vai para a rua. A população negra, com alguns brancos, certo? Vão para as ruas fazer esses protestos que aconteceram recentemente nos Estados Unidos. Apesar desses protestos, não só foi contra a questão negra, mas foi com a questão da economia dos Estados Unidos, do desemprego galopante que está acontecendo nos Estados Unidos, certo? Então, é uma diferença entre Estados Unidos e o Brasil, porque o Brasil é uma república de bananas, tá certo? É uma republiqueta de bananas. Nós estamos muito atrasados, certo? E um país que é como Mocego fala, eu não sou racista, mas eu não quero a minha filha namorando com um preto, ou com um negro, ou com uma negra, certo? Eu não quero meu filho gay, ou minha filha gay, tá certo? Eu não quero isso, mas eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou machista, não é isso? Agora, depois que Jair Bolsonaro assumiu, né, e fez uma campanha, né, uma campanha preconceituosa, racista, quando diz que vai no quilombola e que os negros de lá parecem umas arrobas, né, comparando os negros a gados, a animais, não é isso? E o povo aplaudindo. Quando diz que bandido bom é bandido morto, tá certo? O povo está aplaudindo. Mas se esqueceram de Queiroz, se esqueceram do filho dele, certo? Que são bandidos. Mas aí, cadê? Bandido bom é bandido morto. Para a periferia, para nós negros e para as negras, ou só vale, ou não vale para eles também. Certo? Então, o racismo no Brasil é aquele racismo embutido, certo? Eu não sou racista, mas ninguém vai para a rua para fazer um debate quando os negros estão sendo assassinados nas periferias, quando o policial, 2, 3 policiais pegam um garoto de 16, 17 anos, leva para um matagal e dá um tiro na cabeça, não é isso? Quando um policial
nos policiais chegam num bar de uma periferia, que pega uma mulher negra e coloca ela no chão e quebra ela todinha, as pernas, os braços, certo? Cheio de hematomas, e depois leva para um hospital, mas ninguém acha. A imprensa brasileira, eu estou dizendo essa imprensa de massa, tá certo? Elas passam 2, 3 dias, 4 dias, encerrou o assunto. Você está entendendo? Então, nós, depois de Jair Bolsonaro, estamos sofrendo ainda mais. E aí, sim, um governo que tem uma secretaria de negros, que é contra os negros, eu nunca vi. Só no país de Jair Bolsonaro. Tá certo? Quando um membro do governo diz que tem que morrer velhos no país, que tem muitas pessoas idosas no país, é a cara do Jair Bolsonaro, né? Então, quando o ministro do Meio Ambiente... Tem um presidente da Fundação Palmares que diz, da Fundação Palmares que diz que nenhum povo de terreiro vai ter vez lá. Isso. Quando você vê um ministro do Meio Ambiente numa reunião presidencial que parecia até uma reunião numa mesa de bar, tá certo? Eu acho que na mesa de bar é bem melhor, porque você conversa bem mais tranquilo, né? Chegar e dizer, nós temos que passar a boiada, nós temos que matar índios, nós temos que derrubar florestas, nós temos que matar os índios e as índias, porque isso é bom. E vamos aproveitar enquanto está morrendo milhares de pessoas numa pandemia. Esse é o governo de Jair Bolsonaro. Essa é a compreensão, né, certo? Desse governo fascista, desse governo genocida que nós temos aqui. Por isso, sim, a elite brasileira, você vê uma pessoa como... Eu não gosto nem de citar os nomes, mas eu vou citar Neymar, né? Ganhou milhões de reais, que sonegou impostos, né? Negro, tá certo? Mas você não vê uma fala. Você não vê uma fala de um jogador de basquete negro, né? Aí, se você vê um ou outro jogador de futebol que está na Europa, né? Levantando, fazendo um gol e se levantando o punho em solidariedade ao genocídio negro. É isso que a gente vê no Brasil. Então, não vamos esperar, porque o Brasil é um país de racistas enrustidos, tá certo? De racistas, de machistas, de homofóbicos, tudo enrustido. Não assume para a sociedade essa coisa podre que tem dentro deles. Ô, Peu, antes de eu ir à frente, e assim, a felicidade de ter esse papo com vocês me dá esperança, alimenta a minha esperança. Eu só gostaria de lembrar que o presidente da República, ao ser perguntado o que faria se um de seus filhos namorasse uma negra, ele disse que isso jamais aconteceria, que os filhos dele eram bem educados. As palavras são dele, gente, está gravado. As palavras são dele. Quero lembrar também, Peu, que eu sou um fã de mesa de bar. É uma das coisas que mais está me dolorindo na pandemia, não está em mesa de bar. No dia que eu voltar, eu vou fazer a live sentado numa, para matar minha saudade. Estamos convidados todos. Perto, viu? Vamos junto. Aquela mesinha de plástico. Isso mesmo. E mesa de bar é um lugar mais respeitoso do que foi aquela famosa reunião do dia 22 de abril. Num país sério, todos os presentes teriam que estar presos. E assim, eu sou bacharel em Direito, vou aproveitar o ensejo para dizer mais uma vez a Gerlane Vital que o canal 2N Topa, Gerlane, pede a você que peça o contato, porque eu vejo que você conhece Peu e conhece Evaldo, e a gente organiza esse debate aqui. Quero agradecer também a Plácido, que já chegou, Plácido Silva de Sola, porque já chegou dizendo as políticas públicas relacionadas às classes sociais menos favorecidas são muito poucas, principalmente no que se refere aos negros. E, assim, nessa reta final, porque pessoas como nós, que gostamos de gente, gostamos de conversar, mas a sexta é sexta, sexta é sexta. Eu estou com um projeto que eu quero criar, que eu quero transformar essa sexta, todas as sextas dos 2N, trazendo a presença de alguém que seja identificado com a luta dos negros. Para sexta-feira, por exemplo, eu já convidei Ari Osvaldo para estar aqui conosco. Espero, inclusive, poder contar na audiência. Eu vou, mais uma vez, pedir a todos que curtam, que se inscrevam nos nossos canais, que leiam nossos textos. Se você gostar de escrever, mande textos.
O canal é uma guerrilha nossa. Nós decidimos disputar, não com fake, mas com isso aqui que todos estão vendo. Nós não lançamos fake, nós estamos aqui falando, olhando para o senhor e para a senhora, nos expondo. Antes de ir para a reta final com o Peu e com o Evaldo, eu vou fazer questão de ler mais uma pergunta de Girlande Vital, que virou uma parceira como receptora aqui. E essa pergunta é direcionada a Peu, para que eu possa fazer uma outra pergunta final para Evaldo, para que todos possam cuidar da vida. Gerlane deixou lá no início, Peu, ainda antes do nosso convidado entrar, se por acaso houver esse temor de que Inácio opte por uma aliança lá, o PT já está inviabilizado a possibilidade de uma candidatura própria? Ou, neste caso, se for trazido de volta a candidatura própria, o candidato seria o professor Márcio Caniello? Peu, antes de eu ir para Evaldo, só para não deixar... Gerlane, eu conversei, eu falei um pouco, eu acho que você ainda não tinha entrado no site, ainda na TV, no canal, mas eu falei de uma complicação, né? Porque o PT já decidiu que tem candidatura própria, que tem aliança com os partidos do fórum, certo? Então, é muito difícil de definir essa tua questão, porque tem um regimento, tem um estatuto que nós já decidimos, tá certo? Que é um apoio o partido do fórum, ou pode ser PCdoB, o PSB, tá certo? Ou o PDT, tá certo? Então, pode ter um apoio a qualquer um desses partidos aí, certo? A candidatura própria, pelo menos a princípio, tá certo? Ela está inviável, tá certo? Segundo o regimento do Partido dos Trabalhadores, eu sou secretário-geral do Partido dos Trabalhadores aqui em Campina Grande, tá certo? Agora, se, certo? A direção nacional optar ou intervir nas decisões aqui da direção municipal, aí tem que se acatar a decisão da direção nacional ou da executiva nacional, né? Eu, particularmente, acho que a gente tem que conversar bastante. Inclusive, esse texto que Léo colocou para a gente refletir hoje, tá certo? É um texto que traz novas reflexões e que, Léo, mesmo fazendo parte do nosso agrupamento político, junto com Walter Campelo, junto com o Hermano, certo? Com Edna, e com outras pessoas que fazem parte do agrupamento político que nós participamos diante do PT, vamos ter que dar uma sentada, certo? O mais breve possível, dar uma conversada sobre o que está acontecendo, fazer uma avaliação sobre essa possibilidade de uma aliança do PCdoB com Ana Cláudia, certo? E, a partir daí, se tomar uma posição que tem que ser tomada em grupo, certo? Então, eu não posso dizer que sou contra, eu não posso dizer que sou a favor, mas eu acho que a gente tem que discutir e amadurecer essa nova conjuntura que pode vir a aparecer aqui em Campina Grande com relação às alianças e à candidatura própria do bloco de esquerda aqui em Campina Grande. Não sei se contemplei você, mas essa é a minha avaliação, pelo menos provisoriamente. Pode ser que lá mais na frente, certo? Eu tenho algo mais concreto para falar para vocês, tá certo? Eu, de logo, gostaria de agradecer, creio que sim, e gostaria de fazer a pergunta final para Evaldo, para que todos nós possamos cuidar. Antes de mais nada, Peu já é de casa, Evaldo, eu espero poder contar com você mais vezes no canal. Se precisar do canal, o canal vai contar, mas eu gostaria que você finalizasse dizendo para mim o que significou e significa na sua vida esses dois elementos fundamentais da cultura negra e da resistência negra, a capoeira, o samba de coco. Na verdade, assim, a capoeira, para mim, é uma filosofia de vida. Sem a capoeira, eu não estaria vivo. Sem a capoeira, eu não estaria aqui conversando e dialogando com você. Eu tenho pura certeza disso. E não só eu, como mais de
eu não sei nem mensurar a quantidade de alunos que já passaram por mim, que eu dou aula de capoeira aqui na cidade de Campina Grande há um pouco mais de 2 décadas. E esse trabalho eu faço na periferia com muito amor, com muito carinho. E a capoeira representa a luta, a resistência e toda o enfrentamento do povo negro a esse Brasil que nos quer dizer não, mas nós estamos aqui, nós existimos, nós resistimos e vamos continuar resistindo. E enquanto eu tiver vida, meu berimbau vai tocar contra esse povo genocida. Em relação ao coco, eu costumo dizer assim, o coco também, para mim, é uma filosofia de vida, é uma arte da qual eu herdei também dos meus ancestrais, e a Paraíba é riquíssima no coco, né? E a gente precisa, por exemplo, eu tenho um verso que eu digo assim, você diz que dá no negro você não dá. Você quis matar o negro na base da chicotada, o negro na capoeira reverteu essa parada, depois pegou um pandeiro e cantou uma embolada, mangando da sua cara e de você dando risada. Então, vocês não vão nos calar. Lindo demais. Evaldo, eu não quis te interromper. Se for continuar, continua. Só quis elogiar. Não, beleza. Aqui tá bacana. E dizer o seguinte, que a gente vai resistir, cara. Não adianta, não vão calar os nossos tambores. Vamos resistir. Então, Peu, seus boas noites, suas considerações finais, Peu. Quero agradecer a todos e a todas que estão participando aí com inúmeras perguntas interessantes, tá certo? É um prazer falar com meu amigo e companheiro Morcego, certo? Como já te disse, Morcego, estou com muita saudade daquele coco no quintal para a gente tomar aquela cervejinha e dançar aquele coco, né? E agradecer especialmente, Léo, a você por ser o anfitrião mais querido aqui da esquerda, né? E desse canal maravilhoso que tem proporcionado muitas alegrias e muito conhecimento para a população de Campina Grande, principalmente para nós do campo progressista. É um prazer e a gente está devendo, Léo, aquele jantar, né? Estamos sim, vamos organizar. Vai organizar, nos agregar. Contra-mestre, capoeirista Evaldo, agora pela primeira vez aqui, não será a última, tenho certeza. Suas palavras finais. Primeiro, agradecer a você, Léo, agradecer a Peu pelo carinho, a Walter Campelo também, que tem um carinho imenso por mim, a todos os que estiveram aí presentes, o Jair Silva, Alcione, em nome dele, de Edna, cumprimentar todos os outros e dizer que eu vou estar sempre à disposição do canal, porque eu sou um cara de luta, de resistência, e quem está nessa linha, conte comigo, de manhã, de tarde, de noite, sem horários. O canal 2N, a TV 2N, parceiros do Blog Sol do Carajá, do Fórum Pro Campina, mais uma vez pede a todos que curtam nossos canais, que leiam o nosso texto, que se inscrevam na TV 2N, ajude a fortalecer esse espaço que, como vocês podem ver, é de todas as lutas. É um canal para aqueles que a grande mídia querem silenciar. A gente agradece a Peu, agradece a Evaldo, dá boa noite. E no primeiro coco pós-pandemia, na nossa primeira aglomeração, o Canal 2N também já se sentiu convidado. Obrigado a vocês. Até nosso próximo encontro. Segunda-feira teremos o ex-vereador Napoleão Maracajá aqui. A gente conta com todos vocês. Abraço, gente. Vamos puxando no coco. Fique em casa, minha gente, mantenha a distância, o maior aliado do corona ainda é a ignorância. Fique em casa, minha gente, e mantenha a distância, o maior aliado do corona ainda é a ignorância. Não escute, presidente, deixe que o jegue insista, ele não é cientista para querer opinar. Ainda é a ignorância. Trabalhar é importante, mas nossa vida é mais. Não se engane, meu rapaz, estão querendo lhe matar. Fique em casa, minha gente, e mantenha a distância. O maior aliado do corona ainda é a ignorância.